A partir de agora, você acompanha a programação da TV UESB. Aqui é informação, formação e conhecimento. O UESB divulga as primeiras informações sobre o vestibular 2023. O processo seletivo já tem data para acontecer, com oferta de vagas para 2 semestres letivos. Veja também, projeto aqui de Vitória da Conquista incentiva os sonhos de meninos que querem seguir a carreira de jogadores de futebol. E mais, você vai conhecer uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará que busca a recuperação dos manguezais. Quinta-feira, 24 de novembro, o UESB Notícias segunda edição está começando. (18h30), boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O UESB Notícias segunda edição está começando agora com as informações da região sudoeste. E nós abrimos a edição de hoje, gente, falando sobre o vestibular 2023 aqui da UESB. A universidade divulgou as primeiras informações sobre o processo seletivo, que já tem data para acontecer, com oferta de vagas para 2 semestres letivos. Saiba mais na reportagem de Andréa Póvoas. O vestibular da UESB 2023 irá oferecer vagas para os 2 semestres letivos e já tem data para acontecer, 5 e 6 de fevereiro, nas cidades de Tapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. A notícia foi divulgada durante o Papo Aberto, uma entrevista online realizada pela Assessoria de Comunicação da Universidade, com a participação do reitor e do pró-reitor de graduação da instituição. As provas do vestibular na primeira semana, primeiro fim de semana de fevereiro, ainda no mês de fevereiro o resultado do vestibular, no começo de março matrícula, 15 de março 2023.1. 23.1 já está lá no SISU e vai estar no vestibular. Nós teremos ingresso para 20 cursos de regime semestral e um curso de regime anual, que é o curso de medicina de Vitória da Conquista, né, para 23.1. 23.2 nós não lançamos ainda, porque o calendário SISU para 23.2 ele só abre em maio, então lá vão ser lançadas as vagas dos outros cursos, mas essas vagas 23.2 vão estar no vestibular, no edital do vestibular, que a gente só faz um vestibular por ano, com os ingressos de primeiro e segundo semestre. No próximo ano, o estudante que sonha em ingressar na UESB terá uma chance a mais por meio do processo seletivo especial, que avaliará o histórico escolar do ensino médio dos candidatos e oferecerá as vagas que não foram preenchidas pelo último vestibular nem pelo SISU em alguns cursos. A gente fez seleção para o SISU e vestibular e algum curso ainda não preencheu a vaga, nossa obrigação é preencher essas vagas com quem fez o processo seletivo regular. Então, o processo seletivo especial vai ser para cursos, né, onde nós temos vaga ainda para serem preenchidos. O semestre vai começar em fevereiro. A gente já fez 3 matrículas pelo SISU, vamos fazer matrícula agora do vestibular. Ainda vai ter vaga, então a gente, com um compromisso, né, de não deixar ter vaga ociosa na UESB, a gente vai fazer um processo seletivo para esses cursos. Então, essas vagas é para 2022-2, onde já foi feito o processo seletivo. Então, processo seletivo, inscrição no começo de dezembro, o critério de seleção vai ser desempenho no ensino médio. Ou seja, o aluno ele entra com a documentação dele do ensino médio, a sua média de aproveitamento, sua média de notas, seu desempenho acadêmico no ensino médio, é que vai ser o critério de seleção. Então, vai ser analisado o histórico, vai ser tirado uma média de desempenho a partir de análise do histórico escolar. Depois de validadas todas as notas, né, apuradas pela nossa comissão, é que vem a classificação. O processo seletivo especial foi aprovado pelo CONCEP e contará novamente com o bônus regional de 10%, acrescido na média final daqueles candidatos dos territórios de identidade onde a UESB possui campus. Os aprovados ingressarão em fevereiro de 2023, conforme o planejamento do semestre letivo 2022.2. O processo seletivo especial
ele preserva aquele formato de 2021 que nós fizemos, né? O bônus de identidade regional, de 10% na nota do histórico ali para o estudante, que é dos 3 territórios aí de identidade, né? Sudoeste, Médio-Sudoeste, Médio-Rio de Conde, onde que é. E mais uma informação importante sobre o PSE é que esse PSE vai ter a gratuidade na inscrição. Outras formas de fazer parte da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia são por meio de matrícula especial para aqueles que já são portadores de diploma ou ainda transferindo o curso que está sendo feito em outra instituição. Todos devem estar atentos ao calendário. As datas previstas tanto para transferência interna e externa quanto para portador de diploma está previsto aí para o mês de abril, período que a gente lança edital, inscrições, etc., edital de isenção. No mês de maio, nós estamos prevendo aí o processo seletivo entre maio e junho, e no mês de julho já fazemos as matrículas. Então, candidatos a portador de diploma no próximo semestre, né, nesse período aí entre abril e junho, entre inscrições, seleção e convocação para matrícula, eles ingressarão em 2023.2, previsto para iniciar em 14 de agosto. E o Senac lançará amanhã, 25 de novembro, o Conexo, um programa, gente, de empreendedorismo que é gratuito e será um fomento para quem deseja empreender. O repórter Gabriel Pires conversou com os organizadores desse aplicativo e traz mais informações para a gente. Olha, o Conexo Senac é uma pré-incubadora de projetos para aquelas pessoas que têm aquela ideia, que querem empreender, mas ainda não sabem como organizar, como executar. Para explicar para a gente sobre o Conexo, a gente está aqui com a Bárbara Ladeia, analista do Senac. Interessante que a abertura oficial é amanhã, mas já está funcionando. É isso, Bárbara? Boa tarde. Isso aí, Gabriel. Boa tarde a todos. O Conexo, ele vem aí com a ideia da gente estar fomentando o empreendedorismo, fazendo essa conexão entre a ideia e o negócio, né? A gente já começou os nossos atendimentos. Amanhã vai estar tendo a inauguração do espaço do Conexo, que fica pronto ali na unidade do Senac, mas a gente já está fazendo esse atendimento. E explica pra gente qual o perfil que vocês buscam, quais ideias vocês buscam para participar desse projeto do Senac. Bom, o projeto ele vai estar atendendo as 3 frentes. Primeiro é aquela pessoa que tem uma ideia, tem um desejo de empreender, é um aspirador do empreendedorismo, mas ainda não sabe qual segmento, por onde começar. A gente também está atendendo a esse público. Segunda frente que a gente vai estar atendendo aí são as pessoas que já têm uma ideia, já sabe qual segmento, o que quer fazer, mas não consegue ainda maturar essa ideia, tirar ela do papel e começar a colocar ela em prática. E a terceira frente são as pessoas que já estão empreendendo, têm o seu negócio, mas têm a oportunidade de estar desenvolvendo a parte de gestão, ou mesmo o modelo de negócio está estruturado para estar ampliando no mercado de trabalho. A gente também vai estar atendendo esse público. Então, para aquelas pessoas que já têm um negócio, já têm uma caminhada de mercado, quer evoluir, quer melhorar, quer ramar por outro rumo, também pode participar desse projeto. Sim, a gente está atendendo tanto o CPF quanto os MEIs. Então, a ideia é a gente estar formatando essa empresa, né, para a gente diminuir o índice de mortalidade dela no mercado. E paga alguma coisa para participar desse projeto do Senac? Não, o projeto é 100% gratuito. Então, todos vocês que estão aqui nos assistindo, que têm interesse em abrir o seu próprio negócio, ou até mesmo ter uma renda extra, ter uma ideação, tem uma vontade de empreender, é um aspirador no empreendedorismo, é só estar procurando a gente no Senac para estar podendo fazer essa inscrição. E como essa inscrição ela pode ser realizada? O que a pessoa deve apresentar? Bom, a inscrição ela é realizada pelo site, né, do Senac Bahia. Nesse momento de inscrição, vocês vão estar fazendo a inscrição pelo site, o nosso time vai estar entrando em contato para estar marcando a entrevista. Essa primeira entrevista é onde a gente identifica a maturidade do empreendedor, da ideia do empreendedor, onde está o empreendimento dele, né, ou a ideação, para que a gente trace a jornada dele dentro da pré-incubadora. E nesse trabalho, vocês têm vários especialistas que vão auxiliar, vão sugerir caminhos, apontar melhorias, apontar evoluções? Sim.
Dentro da pré-incubadora, a jornada ela é feita com base em mentorias. As mentorias elas são individuais para cada projeto, para cada pessoa. Então, vai ser traçado ali dentro todo o seu plano de negócio de acordo ao sua ideia empreendedora, né? Ok, muito obrigado, parabéns por essa ação. Tá aí, você que está em casa assistindo o WESB Notícias, que tem aquela ideia, quer participar, quer inovar, procure o Senac para participar dessa Conexo Senac, que é essa pré-incubadora de empreendedorismo. Marcel, volto contigo. Ainda hoje, o projeto de Vitória da Conquista incentiva jovens que desejam seguir na carreira de jogador de futebol. No intervalo é bem rápido, o WESB Notícias segunda edição, volta já. Aprender física com produção de cachaça, jogar para conhecer a tabela periódica e usar a criptografia para estudar matemática. Essas são algumas das propostas de pesquisas realizadas pela UESB em seus mestrados profissionais. Na cidade de Salinas, em Minas Gerais, por exemplo, conhecida por ser a capital da cachaça, um pesquisador da UESB uniu o útil ao agradável. Ao utilizar questões da produção da cachaça na cidade, ele passou a ensinar termodinâmica a alunos do ensino médio de uma escola pública do município. E para que melhor do que aprender a tabela periódica de uma maneira bem lúdica? A ideia da pesquisa é deixar para trás os famosos métodos decorebas. Por meio de ações interativas, alunos de uma escola pública em Eunápolis, no sul da Bahia, puderam aprender assunto criando e se divertindo com jogos lúdicos. Esse modelo de ensino contextualizado também pode ser visto na pesquisa realizada no mestrado profissional em matemática em rede nacional. Alunos do 9º ano de uma escola da rede pública em Boquira, no centro-sul da Bahia, aprenderam assuntos matemáticos por meio da criptografia. Isso mesmo, o método usado em aparelhos tecnológicos serviu de estímulo para descobrir mais da matemática. Gostou das novidades? É o futuro do processo de ensino-aprendizagem sendo pensado aqui. A ciência da UESB ao alcance das suas mãos. Acesse www.uesb.br/ciência na UESB. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Jequié, 106.1 e curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento. Estamos de volta com o WESB Notícias segunda edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E a gente abre esse bloco falando de ciência. Você vai conhecer agora um trabalho desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Ciência do Mar da Universidade Federal do Ceará. Eles desenvolvem, diferentes estudos para entender como se dá o processo de recuperação de áreas de manguezais. Saiba mais na reportagem colaborativa. O passeio pela CE 025, no litoral leste do Ceará, é repleto de belas paisagens, mar, dunas, rio. Mas a região também enfrenta desafios ambientais, e um deles está no manguezal do estuário do rio Pacoti. É lá que a UFC desenvolve estudos para recuperar esse tipo de ecossistema. Quando você vai fazer um programa de recuperação, você precisa fazer o que a gente chama de ecologia forense. O que é isso? É descobrir como essa área era antes, o que causou a degradação. Nós começamos a fazer levantamentos históricos e descobrimos que a área era uma salina, que tinha funcionado do final dos anos 60, 50 até o começo dos anos 80. No lugar onde havia sido instalada a salina, a existência de um dique, uma espécie de parede, impediu durante décadas a recuperação natural da área.
A estrutura barrava a entrada da água do rio no local, o que deixou a salinidade do solo muito alta. Esse solo com muito sal dificulta o crescimento de plantas. Então, para que haja o crescimento de plantas, para que esse lugar ele possa ter de volta uma restauração do ambiente, tem que recuperar uma hidrologia, tem que fazer a água entrar para essa salinidade diminuir. E aí a salinidade diminuindo, as plantas voltam a crescer. Planejamos recompor a hidrologia da área, ou seja, fazer com que a água das marés voltasse a essa área, né? com mais frequência, maior alcance. Fizemos canais para permitir a água do rio Pacoti entrar. Você abre esses canais, fura essas barreiras, permite que a água volte. E a água, então, ao voltar, ela começa a lavar aquela região e, obviamente, ela vai levar embora o que tiver de contaminante ou o que tiver de excesso de sal. Em 2017, ao mesmo tempo em que os canais estavam sendo abertos nos diques, vegetações típicas de manguezais foram plantadas. Os pesquisadores queriam saber se as plantas iriam se estabelecer e crescer. Mas antes dos manguezais se consolidarem, uma outra espécie chegou, as herbáceas, também conhecidas como plantas pioneiras. São chamadas de pioneiras porque elas são as primeiras espécies que se estabelecem em um ambiente. E elas também são chamadas de espécies enfermeiras porque elas é como se cuidassem do ambiente para outras plantas conseguirem se estabelecer. As plantas herbáceas têm um papel importante na colonização de novas áreas pelo mangue. Elas ajudam a aprender, digamos assim, a aprender o propágulo, né, que é a semente do mangue, que a gente chama de propágulo, e fazer com que aquela semente se fixe ali e que cresça ali naquela região onde existem herbáceas. A gente contou o número de plantas que estavam se fixando, que estavam colonizando, e a gente também mediu, monitorou o crescimento delas, né? De mês em mês a gente fazia campanhas ao mangue para acompanhar o crescimento daquelas plantas, e a gente viu que mais plantas chegaram em locais que haviam essas herbáceas, né? Essas espécies de herbáceas. Então, mais plantas chegaram ali e elas tiveram um crescimento considerável, né? Comparando a áreas que não tinham essas herbáceas. Depois de 4 anos, os pesquisadores sabem que ainda há um longo caminho pela frente. Isso porque os estudos mostram que a recuperação de manguezais é um trabalho de longo prazo. Mas, até agora, as respostas têm sido muito positivas. Desde que a gente abriu o canal e plantou, os caranguejos começaram a aumentar. E junto com o aumento dos caranguejos, o mangue começou a crescer. A gente percebe que ali não está só se recuperando só as plantas, né? A gente percebe que todo o ambiente está voltando. A gente vê já animaizinhos, a gente já vê a questão de caranguejo, questão de molusco em si nas plantas. Enfim, a gente vai percebendo essa sucessão ecológica não só entre as plantas, no ecossistema em si, a partir da recuperação. Essas e outras pesquisas você confere no Universo Ciência, aqui no seu canal 4.1, todo sábado às 2h30 da tarde, com reapresentação toda segunda às 20 horas, logo após o TVA Esporte. E chegou a hora de falar sobre o tempo, e a chuva deve continuar durante todo o fim de semana. Vamos ver comigo agora como ficam tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Na sexta-feira, as temperaturas oscilam entre a mínima de 19 e a máxima de 22 graus, com previsão de dia chuvoso. Já no sábado, sol entre nuvens, com possibilidade de chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima de 24 graus. Vamos conferir agora a previsão do tempo para outras cidades da região sudoeste. Em Anagé, os termômetros variam entre 22 e 30 graus, com pancadas de chuva pela tarde. Em Itapetinga, a temperatura oscila entre 22 e 30 graus, com sol entre nuvens e chuva a qualquer hora. Pancadas de chuva em Jequié. A mínima prevista na cidade é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Vamos agora falar de esporte e vamos te apresentar, gente, um projeto aqui de Vitória da Conquista que vem incentivando os sonhos de meninos que querem seguir a carreira de jogadores de futebol. É uma iniciativa super bacana que você vai conhecer junto comigo agora na reportagem de Gabriel Pires. O futebol é uma paixão nacional e em época de Copa do Mundo esse sentimento aflora ainda mais.
Dos pequenos gramados aos grandes palcos do esporte, no olho de cada jogador estão guardados sonhos. Passei a gostar assim de futebol, aí eu me aprofundei mais. Estou jogando agora. Para cair e levantar e não desistir dos sonhos, inspirações são importantes. Hashtag Hugo Souza. E para chegar lá, é necessário comprometimento, vontade e, claro, muito treino. Nesta academia são 220 alunos de 4 a 17 anos. A academia de futebol é para ensinar realmente o esporte, desde os seus fundamentos básicos até a parte técnica. É por isso que começa muito cedo, porque quando os meninos estão ainda desenvolvendo as capacidades físicas, equilíbrio, coordenação, agilidade, e aí depois, em determinado momento, a gente vai implementando a metodologia que é do PSG, que inclusive é a mesma que é utilizada na base do PSG, para que o menino consiga chegar até os 17 anos com todos esses fundamentos adquiridos. Em tempos de Copa do Mundo, com grandes nomes em campo, os futuros jogadores conseguem observar movimentações, posicionamentos que depois podem colocar em campo. Comentam principalmente sobre algumas jogadas, né? Que, professor, vocês ensinaram a gente isso aqui, eu vi lá no jogo, a questão de movimentação, né? A importância de marcar, de se movimentar, de finalizar. Então, tudo isso é trabalhado aqui e eles conseguem visualizar isso dentro do jogo. Ah, e lembra do sonho? Tem sonho de Hexa. Tô torcendo pro Brasil ganhar, vamos ver se ganha. Dá pra confiar? Dá, cara. Os jogadores estão lá, são bons demais. Bela iniciativa. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Para rever os nossos telejornais, você já sabe, acesse o nosso canal no YouTube que está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo. Outras informações você confere amanhã ao meio-dia no ESB Notícias primeira edição e eu, claro, te espero. Muito obrigado pela sua companhia novamente. O melhor da noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau.